Quando você vai em um restaurante, por exemplo, o que você procura? Preço baixo ou uma experiência diferente? Tem gente que está disposta a gastar um pouquinho mais por um serviço diferenciado, né, Zé? E é sobre isso que a gente conversa agora com o nosso consultor, Carlos Oshiro. Vem para cá, Oshiro. Tudo bem? Bom dia, Larissa. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, Oshiro. Bom dia para você que nos assiste. Pois é, nós sempre falamos de experiências aqui, então nós vamos entender como é que funciona a situação das experiências, em caso específico agora de restaurantes. Você que tem um restaurante ou mexe com gastronomia, nós vamos dar dicas preciosas para você. Vamos lá então para as 3 dicas? Vamos lá. 3 dicas para você gerar experiências aí no seu negócio. Primeiro, crie um ambiente temático. Então você tem que ter um tema para o seu negócio. Nesse caso dos restaurantes, você vai perceber que nós vamos visitar um restaurante com a temática paraense, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, crie uma ambientação em relação a um tema escolhido para a sua empresa, para o seu negócio. A segunda dica, crie ações além da venda. Então, empresas da nova economia que estão focadas em experiências, elas não estão só preocupadas em oferecer o produto. Tudo que está em volta do produto ou serviço que ela oferece acaba virando uma experiência. E a terceira dica, treine a sua equipe para contar histórias. Novamente as histórias entrando em cena aqui, porque as histórias engajam. Tanto é que quanto mais a tua equipe estiver preparado para contar a história da tua empresa ou de determinados produtos, você consegue uma atenção maior dos clientes. E aí, Oshiro, você falou pra gente sobre um restaurante com temática paraense. Aqui em Manaus é algo diferente, e a gente sabe que tem muito paraense, com certeza é uma temática que chama atenção. Sim, dizem que aproximadamente 300 mil a 400 mil paraenses moram aqui na nossa região. Não é comprovado através de pesquisas, mas existe aí indícios dessa situação. E teve um empresário que percebeu isso e abriu um restaurante. Vamos ver qual foi a estratégia que ele adotou? Põe o Mário na tela aí. Meu nome é Mário Vale, eu sou um dos proprietários de 3 restaurantes em Manaus. A gente começou com um de cozinha amazonense, depois abriu um de cozinha americana e exatamente há um mês atrás a gente abriu um de cozinha paraense, que oferece uma viagem gastronômica e cultural pelo estado do Pará. Então, quem já conhece o Círio de Nazaré, quem já esteve no mercado Ver o Peso, quem já esteve na Estação das Docas, tem a oportunidade de relembrar um pouco disso. E quem não teve ainda, mas gosta da cozinha paraense, tem a oportunidade de ir um pouco além do sabor. O que é interessante é que esse empresário ele tem 3 restaurantes e todos os 3 têm temáticas. Justamente. Um com a temática amazonense, outro com a temática americana. Inclusive esse vídeo foi feito em Orlando. Eles estão em Orlando comprando materiais para a temática do restaurante americano. E ele abriu recentemente um restaurante paraense que é a sensação do momento. Eu visitei esse restaurante e você vai entender agora na prática o que é que a gente está falando. Vamos lá? Olá, é sua primeira vez na casa? Então, aqui na nossa recepção, nós temos a representação do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que é uma das grandes manifestações de fé que acontece lá no Pará. Os mameiros têm como de costume amarrar as fitinhas no portão da Basílica de Nazaré, e essa aqui é a nossa representação do portão da Basílica, fazendo 3 pedidos ou 3 agradecimentos. Vocês também gostariam de amarrar a fitinha? Então você vai perceber que existe, né? Você vai perceber que existe a experiência. A camisa do Remo, do Paysandu. Né? Você tem as camisas dos times de lá. Inclusive, você vai perceber que aqui nesse ambiente você tem a simulação de chuva. Então, constantemente tem água caindo. Você tem domas, por exemplo, essa aqui é uma doma do chefe Tiago Castanho, que é bastante conhecido naquela região. Temos aqui do Saulo Jennings, que é um chefe de lá também. E você tem, é claro, a culinária, como a maniçoba, que é bastante conhecido, como o pato no tucupi, como a chapa, que é comida e é deliciada também com o açaí, então eles misturam. Então você tem, além da experiência gastronômica, você tem também essa experiência de contagem de histórias. Você pode perceber que a recepcionista, quando você entra, ela já conta uma história em relação ao portão lá da igreja de Nazaré, oferece uma fitinha e explica como você utilizar aquela fitinha, que é a experiência que os paraenses e os turistas vivem lá na cidade de Belém. Você faz um investimento maior, mas esse investimento volta, né? As Sim. pessoas que
querem passar por uma experiência desse tipo, estão dispostas a gastarem um pouquinho mais, né? Então, você une duas coisas, né? Você une a gastronomia, que tem que ser boa também, o atendimento, os atendentes fazendo as histórias e contando as histórias e também a ambientação. Então, hoje as pessoas estão muito preocupadas também com a atmosfera que você cria. Assim como a gente disse aqui na semana passada, antes você só oferecia um produto com qualidade. Hoje você tem que oferecer o que está ao redor desse produto, ao redor desse serviço com qualidade, porque é isso que vai chamar a atenção, é isso que vai gravar. O que é mais legal, as pessoas fazem vídeos, as pessoas tiram fotos, que a gente chama de ambientes instagramáveis, que são aqueles que o seu cliente acaba propagando o seu negócio aí nas redes sociais. Isso é um marketing gratuito, né? E aqui a gente viu um restaurante, né, no caso de grande porte, mas eu mesmo aqui em Manaus já conheci outros restaurantes com temática paraense, pequenininho, bem pequenininho, mas aí que você tinha camisa do Remo, do Paysandu, do São Francisco, você tinha a gastronomia, e eles criavam um ambiente muito simples, não era um alto escalão como é o caso aqui de um grande empresário, era gente simples, mas que conseguiu criar essa ambientação paraense. Começou com uma unidade, estão com 3 unidades agora e são microempresários que tiveram essa mesma ideia. São detalhes, né, Zé? Aqui a gente diz que às vezes você não precisa ter uma verba grande para construir algo, você precisa ter atenção aos detalhes, uma intenção de gerar encantamento com o seu cliente e aí isso faz toda a diferença. Tá certo. Oshiro, obrigada pela participação, pelas dicas para você que pretende começar um negócio. Anota tudo que o Oshiro fala, que ele sabe do que está falando, viu? Obrigada pela participação. A gente se encontra de novo semana que vem. Sempre às quintas-feiras agora. Fechado. Combinado. Bom dia. Valeu, Oshiro, bom dia. Bom dia.